pela realidade. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam com todos nós. Quando olhamos para esse tema da verdade, Cristo é a verdade, a vida, a palavra de Deus, esse amor pela lei de Deus, a gente começa a refletir sobre a função desse agir de Deus na nossa vida. Qual é a função e qual é o papel da verdade e o quanto a mentira atua também em nossa vida. Para começar a nossa reflexão, eu queria olhar para o texto, para uma fábula. Uma antiga fábula que conta que um dia a verdade e a mentira se encontraram. Não sei se vocês já ouviram essa história. Então conta-se que houve esse encontro. A verdade e a mentira se encontraram numa certa manhã. A mentira se aproximou da verdade com muita simpatia, com cordialidade, e disse assim: que belo dia, a mentira falou. E a verdade, cautelosa, desconfiada, olhou para o céu, não havia nuvens. Olhou para o horizonte, viu que o sol vinha surgindo e respondeu para a mentira: sim, realmente, é um belo dia. E a mentira continuou a conversa e disse assim: como está agradável a temperatura hoje, né? Não está tão calor, também não está frio. E a verdade, ouvindo isso, ficou desconfiada, porque afinal, mentira é mentira. E verificou que realmente havia um frescor no ar, né? A temperatura, o dia estava agradável. A conversa continuou até que elas, caminhando, chegaram até a beira de um rio. E lá na beira do rio, a mentira se aproveitou que a verdade havia relaxado um pouco, ficado mais tranquila, e disse assim: olha a verdade, que água cristalina, que rio bonito, né? Vamos entrar, vamos tomar um banho, vai ser muito agradável. A verdade, que já estava assim, menos desconfiada ali com a presença da mentira, ela concordou, e as duas entraram no rio, deixaram as suas roupas na beira do rio e entraram para um banho. E de repente a mentira saiu rápido da água, foi lá e pegou as roupas da verdade e vestiu as roupas da verdade. E saiu embora. A verdade ficou ali meio que pasma, né? Chocada, sozinha, e perguntou-se: o que eu vou fazer? Vou pegar a veste da verdade? Não, isso eu não posso. Eu sei, não, a roupa da mentira, né? A verdade pensou assim: eu não vou vestir a roupa da mentira, eu sei a essência dela. Eu me recuso a vestir as roupas da mentira. Prefiro caminhar nua. E aí a fábula termina com essa conclusão. É por isso que a maioria das pessoas prefere uma mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. O que essa fábula revela sobre o nosso coração? Nós gostamos da verdade, desde que ela não nos incomode. Nós gostamos da verdade, desde que ela confirme aquilo que nós já pensamos ou aquilo que nós temos no pensamento. Nós gostamos da verdade, desde que ela não exija muita mudança da nossa parte. Mas a verdade raramente se apresenta dessa forma, porque a verdade ela não existe para confirmar as nossas ilusões, nossos pensamentos. Jesus diz, como relata o Evangelho João, capítulo 8, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A verdade liberta. Só que a libertação pela verdade começa quando a realidade ela é revelada. Por isso o tema hoje, apaixonar-se pela realidade, que a verdade nos traz. Nos textos do dia, olhando para o profeta Jeremias, a gente percebe que o Jeremias ele conhecia muito bem esse dilema, tanto interno como externo, em relação à verdade e a outras palavras que não traziam verdade. Lembram que Jerusalém vivia momentos difíceis, a Babilônia avançava, parte da população já tinha sido levado como prisioneira. O medo estava espalhado, a insegurança dominava o momento. E é nesse estado ali de situações que surge o profeta Ananias. A mensagem do Ananias era aquilo que todos queriam ouvir, porque o Ananias falava coisas do tipo: em pouco tempo tudo vai voltar ao normal. Deus vai quebrar o poder da Babilônia. Os exilados voltarão.
Era uma mensagem confortável, era uma mensagem esperançosa, popular, agradável aos ouvidos de um povo sofrido. Mas tinha um problema, ela não era verdade. E o que mais impressiona no texto é que Jeremias responde dizendo: amém, eu gostaria que fosse isso, se fosse isso que acontecesse, que assim faça o Senhor, disse Jeremias. Eu também gostaria que não houvesse sofrimento e que o exílio não viesse ou que acabasse. Porque o profeta não ama o sofrimento, mas o profeta ama a verdade, porque é somente a verdade que pode salvar. As mentiras podem consolar por um tempo, mas a realidade sempre chega. E uma frase importante que eu já repeti algumas vezes, acho que nesse ano, no ano passado inclusive, essa frase que diz assim: nós podemos negar a realidade. Podemos negar a realidade, mas nós não podemos negar as consequências de negar a realidade. Por exemplo, a gente pode não aceitar uma doença. A gente pode estar doente e acreditar não, ou pensar, não, eu não estou doente, isso aí não é nada grave. Mas se a gente realmente está doente, as consequências vão aparecer. No meio da família, se há uma crise familiar, a gente pode pensar e imaginar, não, isso não é problemático, deixa, isso aí não vai dar em nada. Mas a gente não pode negar as consequências que uma crise e uma dificuldade familiar apresentam. Isso é a mesma coisa em relação a qualquer pecado. Podemos negar dizendo, não, eu não estou fazendo isso, mas a realidade vai mostrar suas consequências. Então não podemos impedir que a verdade apareça, mais cedo ou mais tarde ela vem, porque aquilo que está escondido vem à luz. É o que o apóstolo Paulo desenvolve hoje na carta aos Romanos, levando esse assunto da mentira para dentro do coração. Jeremias fala da situação, social e política que o povo vivia. O Romanos, agora o texto de Paulo, traz essa luta para dentro do coração. Porque o problema não está apenas nas coisas ao redor, mas também aqui dentro. E o ser humano, infelizmente, possui uma extraordinária capacidade de construir ilusões sobre si mesmo, sobre a vida em que vive. Nós justificamos pecados, nós racionalizamos erros, isso quer dizer, a gente procura desculpas para dizer por que fez ou faz tal coisa errada. Criamos narrativas para preservar a nossa imagem, mas então Deus envia sua lei, e a lei funciona como uma luz que brilha na escuridão. Imaginem esse exemplo, eu já falei antes, uma luz entrando num quarto escuro. A luz não cria as coisas que estão ali. A luz revela. Ela revela os móveis, revela as paredes, revela eventualmente a sujeira que tem ali no quarto. Por isso a lei ela não cria o pecado, mas ela o revela. E Paulo escolhe justamente o 9º e o 10º mandamento para falar aqui sobre a cobiça. Por que a cobiça? Porque está falando de um pecado que acontece aqui dentro, no coração, o desejo. Estamos falando das intenções, daquilo que ninguém vê, mas, e que, na verdade, às vezes até mesmo nós não queremos ver. Então a lei revela que o problema nunca esteve em Deus, na palavra ou nos mandamentos, mas está em nós. E essa é uma verdade fundamental para nós. Se dando conta disso, nós não temos capacidade de mudar isso. Por isso a palavra do Evangelho, a palavra da epístola de Paulo aqui para os Romanos, ele vem com essa ilustração do casamento, que o casamento termina no momento em que um dos dois morre, essa aliança é desfeita. Como nós vamos eliminar essa aliança com o pecado, a aliança com a ilusão? Pela morte. Mas aqui ele diz, a gente não precisa esperar até o dia da morte, nós podemos já agora morrer para o pecado. Quando a lei revela o pecado e quando nós nos ligamos a Cristo, nós já estamos morrendo para o pecado hoje. Estamos encerrando com essa aliança para uma nova aliança com Cristo de vida, de verdade. E isso tudo é um movimento que nós chamamos de passivo. A gente não faz isso acontecer, é Deus que faz. Por isso é Deus quem efetua tanto o querer como o realizar. Porque ninguém faz esforço para nascer, não é verdade? Vocês lembram do esforço que fizeram quando nasceram? Não, a gente está lá, só acontece. Quem faz esforço é a mãe da gente,
ou o médico que vai lá fazer uma cesárea. Nós nascemos, isso é um movimento passivo. E a salvação, ela então não nasce do nosso entendimento, do nosso esforço, da nossa lucidez, mas esse renascimento vem pela graça de Deus, por essa ligação com Cristo. Assim, a verdade, mais do que palavra, ela é uma pessoa, ela tem um nome, que é Cristo Jesus. O Evangelho então nos apresenta isso, que a verdade não é só uma ideia, mas ela é uma pessoa, é o próprio Deus que se tornou uma pessoa para estar entre nós. Cristo é a revelação perfeita da realidade de Deus. Nele vemos quem Deus é, vemos também quem nós somos. Em Cristo, olhando para a cruz, nós vemos duas coisas ao mesmo tempo. Uma delas é a gravidade em que a gente se coloca por causa do pecado, a gravidade do pecado, mas também nós vemos lá na cruz a profundidade e o tamanho da graça de Deus, que vem nos acolher, que vem nos resgatar. Na cruz, as nossas ilusões morrem, mas também na cruz vem essa realidade de um Deus santo que vem em direção a um ser humano perdido. Um Salvador que entrega a sua vida pelos pecadores. E justamente por Cristo ser essa verdade, diz o texto do Evangelho hoje, que essa verdade vai trazer conflito. Vai produzir conflito? Não, vai revelar o conflito que nós já temos desde o nosso nascimento. Por isso Jesus diz, não pensem que vim trazer paz, mas eu vim trazer espada, para revelar essa divisão do coração. Jesus não ama a violência, não quer promover divisões, mas ele quer revelar isso que tem no nosso coração. E lembram, a verdade sempre separa. Quando a luz entra, a escuridão dissipa. Quando a verdade aparece, a mentira é exposta, é dissipada. Quando Deus intervém, os conflitos ocultos lá na profundidade, eles emergem, eles vêm para a superfície. E assim, é por isso que Jesus fala de olhar para a cruz. É lá na cruz que nós vemos esse movimento e que Cristo nos alcança. E Jesus fala aos discípulos, seguir ele não é promessa de vida fácil, porque ele fala, tem que pegar a cruz e me seguir. Isso ele fala até já antes dele ser crucificado, porque a imagem da cruz já era presente como um meio de punição, um meio de castigo que os romanos usavam. Então, pegar a cruz quer dizer estar debaixo, muitas vezes, de humilhação, de vergonha, mas estar diante da verdade. Por isso o salmista hoje, Salmo 119, esse trecho que a gente leu, ele diz que mesmo perseguido, mesmo esmagado, mesmo cercado por muitos adversários, ele afirma, mas eu não me desvio dos teus testemunhos. Eu amo os teus preceitos. Eu me apaixono por essa realidade, eu não quero ficar envolvido em ilusões. Eu quero que Deus traga a verdade, mesmo que isso possa doer ou me trazer conflito para a vida. Ele compreendeu algo que nós também precisamos compreender, que a fidelidade não depende das circunstâncias ou não depende de nós. Na verdade, a fidelidade depende daquele que vem em nossa direção, daquele que entra em nossa vida, dessa aliança nova que fazemos em Cristo. Então, o Evangelho não oferece uma fuga para a realidade, mas entrar para dentro dela. E ali nós encontramos a graça de Deus. A verdade de Deus, ela nunca vem sozinha. Isso aqui eu acho que é um detalhe muito importante da mensagem. A gente pode pensar assim, poxa, mas então quer dizer que sempre quando vem a verdade, isso dói, isso machuca. Não, a verdade, ela não vem sozinha no sentido de que ela vem junto com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, com o amparo, com o sustento que Deus tem a nos dar através de Cristo. Ela revela a nossa condição, mas revela para poder nos salvar. Assim como um diagnóstico. Às vezes assusta um diagnóstico, mas a partir de lá a gente busca tratamento e vai trabalhando a situação para buscar a restauração. Bom, falando tudo isso, alguém poderia perguntar, mas pastor, eu concordo com tudo isso, eu sei que isso é verdade, eu sei que Cristo é a verdade, eu sei que eu preciso viver isso, mas eu continuo não enxergando, eu continuo repetindo erros, eu continuo preso em certos padrões, continuo fugindo de certas verdades, às vezes sobre mim mesmo. Bom, aí o próprio texto de Romanos nos ajuda aqui, hoje.
Porque a resposta de Paulo, quando ele escreve aqui em Romanos capítulo 7, ele não diz, bom pessoal, então vocês têm que se esforçar mais. Ele também não fala, tem que enxergar, vamos abrir os olhos. Ou faz força, vamos lá, se esforcem para isso. Não é isso que o Paulo fala, porque não é isso que vai levar à mudança. Não é o nosso esforço que vai gerar transformação. Eu quero trazer aqui 4 pontos que podem ajudar nesse sentido. O primeiro deles é admitir que muitas vezes a gente não consegue enxergar a nossa situação. A gente está tão envolvido em ilusões criadas durante o decorrer da vida que a gente não enxerga. E fica às vezes em dúvida ou às vezes até em crise porque não entende o que está acontecendo na vida. Então o primeiro passo é admitir isso, reconhecer, olha Deus, pode ser que eu não estou enxergando. Talvez eu não consiga ver. Me ajuda nesse sentido. Eu reconheço que, às vezes, a minha forma de pensar e fazer talvez não é a correta. E lembra quando Jesus chegava para pessoas doentes, por exemplo, aqui o cego. Às vezes ele chegou lá numa situação para um cego e perguntou, o que tu quer que eu faça? Isso é uma pergunta meio óbvia, parece meio... É tão óbvio, né? Chegar para um cego e perguntar o que tu quer. É claro que quer enxergar. Mas olha como Jesus faz ele mesmo pensar e reconhecer qual que é mesmo o meu problema. É a cegueira. E o cego ele não enxerga as outras coisas, mas às vezes ele não enxerga a própria cegueira também. E é nesse sentido que Jesus pergunta, o que você quer? E o primeiro passo é esse, reconhecer e pedir, Deus, eu acho que eu não estou enxergando. Então, me ajuda, porque a mentira, ela normalmente vai dizer assim, não, tá tudo certo, né? Tu já entendeu, é assim mesmo, vai ficar tudo bem, como dizia o Ananias lá para o povo. Isso aí já vai passar. Não, isso é conversa da mentira. A verdade começa quando eu reconheço, e eu não consigo ver sozinho. O segundo passo, parar de fugir quando algo dói. Quando alguma coisa dói, a nossa intenção é logo fugir ou tentar escapar ou querer remediar. Essa semana ainda falando com um amigo, ele estava com um problema de, acho que era artrose por causa do frio, né? Começa a doer as juntas. Aí alguém falou, toma tal remédio lá. E sim, eu posso tomar, mas o remédio ele só vai efetuar na ponta dos nervos. Vai anestesiar, mas não vai resolver o problema. Esse é um grande problema, às vezes a gente se entope de coisas para anestesiar. E anestesiando a gente não vai na parte profunda, real da coisa, que a dor está tentando mostrar. Então, parar de fugir daquilo que dói. Por quê? Porque normalmente aquilo que está doendo é o que governa a nossa vida. Se algo a gente não quer entrar em contar, eu não quero falar disso. Provavelmente aquilo lá é que está te guiando nos teus pensamentos, nos teus comportamentos. E aí a gente fala de vícios, de dores, né, internas ou dores com outras pessoas. Quando eu não quero tocar naquilo, é aquilo lá que está te guiando, está governando, está dominando. Você é escravo dessas coisas. Então olhem só como Deus é bom. Deus é bom quando faz doer. Sim, porque Ele quer mostrar, olha isso aqui que tá te trazendo problema. Olha para isso. Não evita. O povo queria evitar a realidade do exílio. Ananias dizendo, não, isso vai passar. Jeremias, eu queria que fosse assim, mas não é a verdade. Evitar a realidade não elimina as consequências dela. Por isso a pergunta nem sempre é o que será que está errado comigo? Às vezes a pergunta é o que eu não quero olhar? Do que eu estou fugindo? E se eu estou fugindo de alguma coisa, a suspeita grande é que aquilo ali está governando, está te dominando. E aí, mas então o que fazer? Bom, o terceiro passo vem agora. Permanecer debaixo da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra é luz, a palavra é a verdade, a palavra vai revelar, vai iluminar o quarto escuro. Se tem alguma coisa que incomoda, que dói, joga luz em cima. Joga claridade, joga entendimento. Porque aí vai revelar. Ali eu vou olhar e vou começar a trabalhar isso. Nós recebemos isso pelo Espírito Santo e às vezes a gente pensa, eu estou precisando de uma revelação que Deus venha e me mostre, mas Deus está ali na palavra o tempo inteiro. É que aí de novo o ser humano cria essa ilusão que Deus vai vir
lá na minha casa ou vai me dar um sonho específico para revelar. Não. Ele tem a palavra, ele te deu a palavra para isso. E olha só que interessante, talvez essa imagem aqui. Agora de noite está escuro, né? Quando a gente chega aqui na igreja, tudo escuro. A gente aperta o interruptor e a luz clareia de vez, né? Porque hoje a energia elétrica, assim, tu clica, já clareou. Mas na realidade, no coração humano não é assim. A luz que ilumina o coração é mais ou menos como alguém saindo de um túnel escuro em direção à luz. Já andaram naqueles túneis de trem, que a gente vai visitar às vezes? Lá dentro, quando tu caminha para o túnel, é totalmente escuro. Aí vai caminhando para fora, aparece a luz no fim do túnel, e aos poucos vai clareando, vai trazendo luz aos pouquinhos. Esse é o efeito da palavra de Deus. Hoje eu leio, hoje está clareando mais um cantinho da vida da gente olhando para a palavra de Deus. Caminhando com a palavra, vai clareando cada vez mais. Só que tem um detalhe ainda. A questão de que a gente espera, às vezes, que tudo se clareie, que eu entenda tudo, para daí conseguir crer em Deus. Isso não vai acontecer. Porque nós vivemos nesse mundo obscuro. Então, eu não enxergo na totalidade. E eu nem preciso enxergar na totalidade, mas eu preciso estar perto daquele que vê perfeitamente. Cristo é a luz, ele enxerga e ele me guia. Nós hoje ainda lá em Pomerode, o último hino, hoje tinha jubileu de confirmandos lá. E a gente cantou aquele hino da confirmação, guia-nos Jesus, teu caminho é luz. Vacilar não queremos, sempre a ti fiéis seremos. E o título desse hino em alemão é Jesu geht voran. Jesus vai na frente. E qual é a imagem disso assim? Eu às vezes não consigo enxergar. A minha ilusão, a escuridão da minha vida faz com que eu não saiba para onde ir. Então te agarra naquele que sabe, naquele que é o caminho e que te guia. Jesus vai na frente. E o contato com ele pela palavra vai trazendo claridade aos pouquinhos. Não é de uma hora para outra. Então, contato constante com a palavra de Deus. E o último passo, o quarto passo, é aceitar que quando a luz vem no coração, quando a gente passa a enxergar mais, às vezes vai doer mais. Isso parece contraditório também, né? Mas lembra, aquilo que dói é o que te governa. Bom, se eu trago luz para dentro, é possível que aquilo vai doer um pouco mais ainda. Mas é necessário para que eu consiga transformar e ressignificar, quebrar com essa ilusão e construir algo novo. Porque toda vez que uma verdade entra e revela uma ilusão, algo tem que morrer. Algo tem que morrer dentro de nós. Uma crença errada, um hábito errado, um comportamento que me traz dificuldade, isso tem que morrer. E morrer não é fácil. Morrer dói. Então, quando nós abandonamos uma falsa segurança, algo morre e isso dói. Não existe ressurreição sem a morte primeiro. Não existe verdade sem que uma ilusão primeiro tenha que morrer dentro de nós. Então, se você pensa, bom, pastor, eu não consigo enxergar, eu diria, não comece tentando enxergar. Porque às vezes essa é a nossa ansiedade. Eu quero ver o que está errado, então eu busco. Não, começa te aproximando da luz. Coloca a luz para dentro, te aproxima da palavra. Busca esse contato com o Senhor. Não começa tentando enxergar, começa permanecendo perto de Cristo, daquele que vai na frente. Jesu geht voran. Jesus vai na nossa frente. Porque, de novo, nosso objetivo não é enxergar perfeitamente. O objetivo é ser salvo. E a palavra de Deus, ela traz muitas verdades, mas ela não traz todas elas. Né? Rapidamente assim, o que aconteceu com os dinossauros? Não sei, a Bíblia não fala. Como é que o mundo foi formado? A gente não tem perfeitamente a explicação, mas a gente tem tudo aquilo que é necessário para eu estar ligado a Cristo, para que Ele me guie e Ele, sendo esse caminho, a verdade, me leve à vida eterna. E que eu viva aqui também, com uma direção visível e concreta para nós. Então, se hoje você sente que ainda não enxerga claramente, também não desista. Permaneça na palavra, peça ao Senhor olhos para ver,
Permaneça em Cristo, porque a salvação não começa quando finalmente a gente entende tudo. A salvação começa quando Cristo nos encontra na nossa cegueira e começa aos pouquinhos a abrir os olhos, né? Gradativamente. Por isso, irmãos, apaixonem-se pela realidade. Essa frase veio essa semana quando eu estava na aula e o professor falou ela, dizendo no sentido de que às vezes a gente gosta daquelas coisas que fogem da realidade, porque às vezes nos acalmam, aparentemente, mas é aquela mentira que saiu da água do rio, se veste de verdade e não é a verdade nua e crua. Ela pode vestir essas roupas por um tempo, mas a verdade sempre prevalece. E somente é a verdade, somente Cristo que pode nos libertar. Amém. Vamos cantar o próximo hino, momento também das nossas ofertas, aqueles